Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver a parte de componentes, tá? Então a gente fez já uma breve introdução ao JSX e agora a gente vai entender como que o React manipula todo esse conteúdo, certo? Então, se vocês lembrarem lá do nosso aplicativo Hello World, a gente criou aqui no app.js, a gente criou algumas brincadeiras ali com o return, né? Então, o retorno condicional, né? Se for isso, retorna tal coisa, se for aquilo, retorna outro texto, né? Então, o que acontece? É interessante que quando você tem múltiplas views dentro de uma tela só, que você transforme isso em componentes, tá? A gente vai abordar isso mais para frente com mais detalhes, mas a princípio o que eu quero mostrar para vocês é que tipos de componentes que a gente pode ter e como que a gente cria eles, tá? Então, se vocês lembrarem lá da estrutura de pastas, a gente já criou uma pastinha components aqui, tá? Eu criei um projeto do zero, né, e mantive só aquela estrutura de pastas. Então, o que a gente tem? Olhando a documentação do React, a gente tem componentes baseados em funções e componentes baseados em classes. Cada um deles tem sua aplicação, só que eles são equivalentes, então tanto faz, você pode escrever de um jeito ou de outro, tá? Tem algumas particularidades que os componentes baseados em classe vão permitir nativamente, que a gente vai ver no final da aula, que é a questão do ciclo de vida, enquanto que os componentes baseados em funções eles precisam de hooks, tá? Eu não pretendo entrar nos detalhes dos hooks por enquanto, mas ao longo da disciplina a gente vai acabar abordando. Então eu vou mostrar a forma nativa primeiro e futuramente a gente entra nesses detalhes aqui, tá? Então, como vocês podem ver, os componentes eles são totalmente compatíveis, né? Eu tenho a mesma coisa em dois formatos diferentes, né? O detalhe que a gente tem é o seguinte: quando a gente está baseando em classes, a gente precisa estender a classe base component, enquanto que quando você está construindo um componente de função, ele precisa apenas retornar as tags JSX, né? Views no caso. Lembrando que no React Native a gente não tem o H1, né? Seria texto, tá? Essa aqui é a documentação do React nativo, do React JS. Olhando aqui para o nosso app.js, a gente tem um componente baseado em função, tá? Essa aqui é a forma mais simples de componente que a gente pode ter, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar dois novos componentes aqui para demonstrar tanto o baseado em função quanto o baseado em classe. Posteriormente a gente passa a argumentos, propriedades, estado e assim por diante, tá? Então retornando aqui, eu vou criar um novo arquivo dentro de uma pasta, certo? Você pode criar os arquivos JS direto, então, por exemplo, component tal.js, ou eu gosto de organizar eles em subpastas, né? Então, eu vou criar aqui function component barra index.js. Então, o que acontece? Eu criei uma subpasta, que é o nome do nosso componente, e dentro dela um index. Por que fazer assim? Que aí facilita na hora de importar, né? Então vamos criar o segundo aqui, que seria o class component barra index.js. Tá. Então agora sim ficou claro, né? Nós temos duas pastas aqui, cada uma delas tem um index. Isso fica interessante, ao invés de colocar eles na raiz aqui, porque a partir do momento que você tiver arquivos de estilo e coisas que você só usa nesse componente, então você consegue modularizar e deixar tudo dentro da mesma pasta, né? Fica só por uma questão de organização mesmo, tá? Feito isso, pessoal, eu vou me basear aqui na própria estrutura que a gente já tinha no React, no arquivo original, certo? Então vamos começar pelo componente função. Eu mantenho esses imports, porque eu preciso do React, style sheet a princípio não, mas eu quero utilizar view e quero utilizar um texto, tá? Isso vem lá do React Native, certo? É interessante você dar o mesmo nome da tua pasta para a tua função, então function component, certo? E aqui eu só vou fazer o seguinte,
Deixa eu só tirar a tag de estilo dele, não vai dar problema. Eu só vou nomear ele aqui para a gente saber quem ele é. Function Component. Então ele imprime o próprio nome da função, certo? Salvei esse cara, volto na main aqui, eu preciso importar. Aqui tem um detalhe interessante, pessoal. Eu vou importar quem? Eu vou importar o Function Component, certo? Se isso aqui fosse um arquivo JS que exporta mais de um componente, como é o caso do módulo React Native, eu teria que especificar entre chaves quais deles eu quero importar, certo? No nosso caso aqui, a gente só está exportando uma função, então eu posso importar direto ele pelo nome, certo? From, e aqui que vem a sacada. O React ele não entende pastas relativas, né? Então, perdão, path absoluto. Então você não consegue fazer source barra components barra alguma coisa. Então você sempre vai precisar especificar a partir de onde você está. Então se eu estou aqui no app, ele está na raiz. Então ponto barra source barra components barra aí o nome do meu componente. Reparem que eu não preciso especificar o index, porque ele já entende isso automaticamente, certo? Então eu importei o function component, eu posso ou substituir aqui ou usar ele na sequência. Como que usa um componente? Da mesma forma que você usa as tags originais. Então, function component, nesse caso aqui eu posso simplesmente fechar ele. Voltar aqui para o simulador, ele já entendeu aqui. Então reparem como eu criei um pequeno módulo, né? Eu criei um componente aqui, aqui dentro eu poderia ter várias coisas. Imagine que isso aqui fosse um formulário, né? Então, nome, sobrenome, e-mail, telefone, tudo mais, né? Então, você poderia concentrar todas essas coisas nesse único arquivo e fazer com que uma única tag desenhe tudo aquilo, certo? Agora, tratando dos componentes baseados em classes, então eu vou repetir esses imports aqui, certo? Vou tirar o style sheet que não vai usar por enquanto. Então aqui que está o pulo do gato, digamos. Você precisa fazer com que os teus componentes eles estendam o React Component, certo? Então, deixa eu copiar esse negócio aqui. Porque todos os componentes que o React vai desenhar, eles têm que estender dessa hierarquia. Inclusive, eles não recomendam que você crie hierarquias profundas, ou seja, você criar um class component e depois posteriormente ir lá e criar um class child, por exemplo, um filho desse componente que estenda a class component. Então isso não é recomendado, certo? Eles preferem que toda a construção seja feita por composição ao invés de herança, certo? Então só lembrar disso. Nós temos que definir uma classe e estender React Component. Agora notem o seguinte, nós não temos mais aquele return direto, né, igual na função. Por quê? Porque isso aqui é uma classe, eu posso ter métodos aqui dentro, posso ter construtor, posso ter uma série de coisas, tá? Então, a princípio eu vou manter ele bem limpo e depois a gente vai incrementando, certo? Então aqui eu vou utilizar a tag de texto, né, que é a do React Native, lembrando que ele não suporta as originais do HTML, certo? E eu vou passar apenas class component aqui. Beleza? Então isso daqui seria a forma mais básica, é bem parecido com o que se usa lá no React.js. Voltando à nossa aplicação principal, preciso importar ele, class component from
source tal class component. Posso colocar ele direto aqui agora também. E ele está ali. Então são duas formas equivalentes. A gente fez a mesma coisa, né? Aqui a gente tem uma função que retorna uma view, e aqui nós temos uma classe que tem um método render que retorna uma view, certo? Então a princípio o básico seria isso. Estendendo um pouco o nosso exemplo aqui, a gente pode pensar da seguinte forma: eu quero desenhar um componente, mas eu quero passar alguma informação para ele, né? Então renderizar uma form lá especificamente para o usuário fulano, né? Então você pode sim passar propriedades para esses componentes, né? Então eu vou iniciar aqui com o nosso componente baseado em função, certo? Se vocês observarem o exemplo inicial lá do React, ele tem uma variável chamada props, um parâmetro, certo? Então eu crio esse parâmetro props aqui, e aí eu posso utilizar ele para acessar diversas propriedades que a minha aplicação, que o usuário principal tenha passado para ele, né? Então vamos supor que a gente queira passar o nome de alguém, né? Então props.name, certo? Estou dentro do componente aqui. Então eu defini que este componente ele recebe algumas propriedades e que aqui na hora de desenhar eu quero o nome, certo? Como que eu envio essas propriedades? Aqui nas tags, da mesma forma como a gente passa style, entre outras tags que a gente vai ver ao longo da disciplina, a gente pode passar as nossas próprias tags aqui. Então, esse daqui é um componente baseado em função para o fulano, tá? Então, reparem que o parâmetro que eu enviei, ele é renderizado aqui. E isso você pode passar objetos, você pode passar uma série de coisas, né? Então, ele é bem flexível nesse sentido. Quando a gente está tratando de classe, isso também funciona. Então, esse daqui vai ser para o ciclano. A única diferença é que quando você vai acessar essas propriedades dentro da classe, você não recebeu isso por parâmetro, mas implicitamente eles já estão ali. Você acessa pela própria instância do objeto. Então, this.props.name. Então, está lá o ciclano. Só lembrar disso, se estiver dentro de uma classe, você tem que acessar pelo this. Tá? Isso só vai mudar quando você tiver um construtor diferente. Se você for criar o teu próprio construtor, aí sim você precisa receber as propriedades e enviá-las como super, certo? Senão o teu componente não funciona, certo? Então isso para o caso de você querer fazer alguma inicialização aqui, certo? Joia, pessoal. Além dessas propriedades que você pode passar para cada um dos componentes, todo componente ele pode ter um estado, certo? O que é isso, estado? São variáveis que ele vai armazenar coisas referentes ao próprio componente, tá? Então, como se fossem variáveis internas, né? Como que a gente faz isso, pessoal? No caso das classes aqui, a gente cria uma variável chamada state, tá? This.state igual alguma coisa, tá? Aqui dentro é uma hash que você armazena o que você quiser. E por que tem que seguir esse padrão aqui? O React ele só desenha componentes na tela quando precisa, tá? Quando um componente não mudou e o restante da tela sofreu alterações, ele só redesenha o que for necessário, certo? E ele faz isso com base no estado. Então vamos criar um exemplo bem rápido aqui. Imaginem que esse nosso componente ele armazena voos. Então, um voo atual é do Brasil para Flórida, certo? Então isso aqui é uma string normal que está dizendo que esse componente tem um estado e o estado dele atual é Brasil-Flórida, certo? O que a gente pode fazer? Dá para ou substituir
esse texto aqui para a gente poder testar ou desenhar as duas coisas, né? Então, você nunca consegue desenhar dois componentes no mesmo return, certo? Para isso você precisa de uma view, certo? Sempre você vai retornar uma única coisa, certo? Como dica, quando você tem uma view sozinha, que não tem parâmetros nenhum, por exemplo, aqui a gente tem o style, né? Mas no nosso caso aqui a gente só tem, é só uma view para encapsular o resto, você pode omitir isso, tá? Então isso aqui é uma sintaxe mais simplificada. Mas fica opcional, se quiser pode manter a view ali também. Mas voltando ao nosso exemplo aqui, o estado desse componente, ele mostra um voo, tá? E esse voo ele não vem das propriedades lá que são passadas por parâmetro, ele vem do nosso estado. Então this.state.fly, certo? Se eu salvar agora, ele está aqui, ó, o voo é do Brasil para a Flórida. Eu vou montar uma estrutura bem grotesca, digamos, aqui só para a gente demonstrar isso, como que seria uma mudança de estado, tá? Isso aqui futuramente a gente vai fazer com cliques de botão, edição de um input e assim por diante, tá? Mas vamos pensar da seguinte forma, que esse voo vai durar tantos segundos e dali tantos segundos esses destinos mudam, tá? E a gente quer ver isso mudar em tempo real aqui na nossa aplicação. Eu vou só criar aqui um set timeout, tá? Só para a gente simular como que seria isso, tá? Então eu vou criar uma função lambda aqui dentro mesmo. Só para a gente simular esse comportamento, tá? Como que é feita a alteração do estado? Eu não posso simplesmente vir aqui e mudar o estado do fly para outra coisa, tá? Porque o React não vai entender essa mudança e simplesmente a tua interface não vai mudar, certo? Então, o que a gente usa por padrão? Um método chamado setState, tá? Quando a gente passa esse método setState, ele recebe como parâmetro uma ou mais variáveis do teu estado, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero alterar quem? Fly. Vamos supor que agora seja de Brasil para Tóquio. Ou melhor, foi do Brasil para Flórida e da Flórida ele vai para Tóquio. Beleza? Então, esqueçam esse set timeout por enquanto. Inclusive, precisa que vamos colocar 4 segundos. O que nos importa é isso aqui. Nós estamos querendo, depois de 4 segundos, alterar o estado dessa variável fly, certo? Reparem que eu não estou mexendo aqui na minha view, eu simplesmente estou desenhando fly. Voltando aqui no nosso aplicativo, Brasil para Flórida, passou os 4 segundos, ele mudou para Flórida, Tóquio. E reparem que ele desenhou esse componente aqui. Se a gente estivesse inspecionando todos os outros, a gente ia ver que o restante das coisas não mudaria, apenas esse componente aqui, porque foi o único que teve mudança de estado, tá? Então esse setState você pode usar ele em qualquer lugar da tua classe, inclusive, certo? Tem como fazer isso no componente de função? Também tem, só que aí a gente precisa usar hooks, tá? Eu vou mostrar isso mais pra frente, porque eu não quero bagunçar as ideias aí, mostrando várias formas de fazer a mesma coisa. Então vamos nos concentrar aqui no modelo de classe setState e a definição do estado é feita lá no construtor, beleza? Propriedades você acessa this.props e estado this.state, beleza pessoal?